noite. O tema que me foi solicitado, que trouxesse hoje, intitula-se Saber Ouvir. Todos nós que aqui nos encontramos conseguimos ouvir. A questão que se coloca e que eu quero aqui colocar hoje é se sabemos ouvir. E, entretanto, para fazer a palestrinha de hoje, li alguns textos e encontrei mensagens maravilhosas que aqui vou partilhar hoje convosco. E então a primeira mensagem é da nossa querida Joana de Ângeles. Onde quer que te encontres, de uma forma ou de outra, despertarás o interesse de alguém. Algumas pessoas poderão arrolar-te como antipático e até buscarão hostilizar-te. Outras se interessarão por saber quem és e o que fazes. Inúmeras, no entanto, te falarão intentando um relacionamento fraterno. Cada qual sintonizará contigo dentro do campo emocional em que estagia. Como há carência de amigos e abundância de problemas, as criaturas andam à cata de quem as ouça, ansiando por encontrar compreensão. Em razão disso, todos falam, às vezes, simultaneamente. Concede a quem chega a honra de o ouvir. Não te apresses em cumulá-lo de informações, talvez desinteressantes para ele. Silencia e ouve. Não aparentes saber tudo e estar por dentro de todos os acontecimentos. Nada mais desagradável e descortês do que a pessoa que toma a palavra de outrem e conclui a narração, nem sempre corretamente. Sê gentil, facultando que o ansioso sintonize com a tua cordialidade e descarrega a tensão, o sofrimento. No momento próprio, fala, com naturalidade, sem a falsa postura de intocável ou sem problema. A arte de ouvir é também a ciência de ajudar. Esta é a mensagem que nos é trazida pela nossa querida Joana. Aprender a ouvir é a principal regra para aprender. Quando aprendemos a ouvir, desenvolvemos a aptidão de absorver novas ideias. Devemos saber ouvir para aprender a amar, para crescer, para evoluir. Nos tempos atuais, que são tempos de movimento, de correria, de barulho, de velocidade, em que nós achamos que não temos tempo para nada, que passamos o dia todo a correr de um lado para o outro, a capacidade de ouvir tem ficado cada vez mais suprimida. É um dos males do nosso século. E se só nós falamos, colocamos em segundo plano, ou em plano nenhum, o nosso interesse pelo próximo. Mais uma vez, estaremos apenas centrados em nós, semeando um vazio que lá mais à frente poderá conduzir à solidão. Saber ouvir é uma arte difícil de ser executada com eficiência por nós, por ainda sermos tão egoístas e nos acharmos constantemente sem tempo para dispensarmos aos outros. Provavelmente, já todos nós sentimos isto, chegarmos ao fim do dia, olhamos para trás, pensamos no que fizemos e achamos que não tivemos tempo para fazer nada e que o tempo faltou. Vivemos num mundo caracterizado pela incapacidade de ouvir. Muitas vezes o outro fala e nós apenas fazemos de conta que ouvimos. No entretanto, pensamos noutras coisas. A quem é que já não aconteceu isto? Alguém estar a conversar connosco e nós até estamos ali fisicamente, mas o nosso pensamento está noutro sítio. Por outro lado, todos nós temos também ainda muita dificuldade em ouvir as críticas que nos fazem. Quando alguém começa a conversar connosco e até nos aponta alguma crítica, logo ficamos irritados e ofendidos, mais preocupados em nos defender ou até em agredir verbalmente o outro, logo respondendo àquela crítica. E saber ouvir passa também por aqui, por aprender a ouvir e a aceitar as críticas que nos são feitas e a tentar aprender com elas. No entanto,
não basta ter ouvidos para ouvir. É necessário silenciar. E isto todos nós temos que tentar exercitar no nosso dia-a-dia. Fazer silêncio dentro de nós para depois conseguirmos então ouvir quem nos rodeia. É difícil ouvir o que o outro tem a dizer sem que logo misturemos o que também nós temos a dizer. Também quantas vezes já não nos aconteceu alguém estar a conversar connosco e nós logo interrompemos e dizemos: comigo também já aconteceu isso. E entretanto continuamos a falar e já roubamos a palavra à outra pessoa e já nem lhe deixamos acabar o raciocínio e aquilo que nos queria contar. É como se aquilo que o outro tem a dizer não servisse e aquilo que nós temos a acrescentar fosse muito melhor, muito mais importante, muito mais acertado. E não é suficiente o silêncio de fora, ou seja, não é suficiente nós estarmos calados enquanto a outra pessoa conversa. É necessário o silêncio interior. E é quando fazemos silêncio interior que conseguimos começar a ouvir. Não só ouvir o outro, quem connosco conversa, mas também ouvir-nos a nós próprios. E num mundo barulhento como é o nosso, saber ouvir é essencial. E devemos calar o ruído interior que teima em julgar o outro. Isso é fundamental. Muitas vezes, quando alguém está a conversar connosco, a encetar um diálogo connosco, já estamos a pré-conceber determinadas ideias, já estamos a pré-julgar, e isso nós devemos evitar. Devemos ouvir com atenção, com tranquilidade, e devemos tentar calar esse ruído interior. Portanto, devemos tentar abster-nos de criticar e de fazer pré-julgamentos. Sempre que possível, devemos olhar para o outro e não dizer nada, enquanto ele diz coisas que para ele são importantes. Para nós até podem não ter essa importância, mas para aquela pessoa são importantes e nós devemos respeitar. Devemos ouvir com serenidade, não esquecendo que nem todos sabem expressar-se com rapidez e clareza. Muitas vezes as pessoas estão a conversar connosco e nós logo começamos a perder a paciência, começamos a olhar para o relógio, a achar que não temos tempo, que a pessoa até está a demorar muito tempo em exprimir-se. Devemos tentar contrariar, devemos ouvir com serenidade, permitir que a outra pessoa conclua o seu raciocínio, não antecipando conclusões que poderiam mostrar-se incorretas e precipitadas. Saber ouvir implica a abstenção de julgamentos, portanto, devemos ouvir sem pré-julgar. Devemos aprender a emprestar os nossos ouvidos àqueles que necessitam, muitas vezes, apenas de desabafar. E isto é um problema dos nossos dias. Muitas pessoas encontram-se sozinhas, isoladas, não têm com quem conversar, não têm com quem dialogar. E às vezes basta alguém que empreste o seu ombro, que se disponha a ouvir um pouquinho e logo aquela pessoa se sente mais aliviada. Mesmo que nós não consigamos contribuir de alguma forma para ajudar a ultrapassar aquele problema, o facto de estarmos ali disponíveis para ouvir pode ajudar essa pessoa a fortalecer-se e a conseguir ultrapassar esses obstáculos. Devemos ouvir apenas, abstendo-nos de emitir juízos apressados e preconceituosos. E todos nós já estivemos na situação inversa, de necessitarmos de alguém que nos ouça. E eu achei muito interessante esta imagem, porque temos aqui alguém que será um sem-abrigo, que está a conversar com uma estátua. Portanto, lá está a necessidade de que alguém nos ouça. E devemos oferecer o nosso ombro amigo, dar o melhor de nós sem olhar a quem. É muito fácil conversarmos com os nossos amigos, com os nossos familiares, a quem queremos bem, mas devemos fazê-lo sem olhar a quem. Ao longo do nosso dia, enquanto trabalhamos, enquanto nos cruzamos com determinadas pessoas que não nos são próximas, quantas vezes essas pessoas manifestam algum tipo de problemática e necessidade de conversar? Devemos estar disponíveis para ouvir também essas pessoas. Saber ouvir está, assim, muito mais além do que escutar. Escutar e ouvir são coisas diferentes.
Escutar é simplesmente manter um diálogo convencional, passageiro, com base nas regras da boa educação, vamos ouvindo e se calhar nem estamos a reter muito daquilo que nos está a ser dito. Ouvir, pelo contrário, é embrenhar-se na troca de alma para alma, em que a essência realmente age com sintonia e inspiração. Portanto, nós estamos ligados verdadeiramente naquilo que nos está a ser dito. E esta é uma frase de Dalai Lama que eu também acho muito bonita. A arte de escutar é como uma luz que dissipa a escuridão da ignorância. Se você é capaz de manter a sua mente constantemente rica através da arte de escutar, não tem o que temer. Esse tipo de riqueza jamais lhe será tomado. Essa é a maior das riquezas. Para aprendermos a ouvir, necessitamos então de aprender a ouvir aquilo que o coração nos diz. Estar atento àquilo que a nossa intuição nos traz. E mais uma vez, da nossa querida Joana de Ângelis, no livro Diretrizes para o Êxito, que eu aqui trouxe comigo, ela escreveu um capítulo com o título Ouvir com a Voz do Coração, e eu selecionei alguns trechos e aconselho muito a leitura deste livro, porque é um livro com passagens e ensinamentos maravilhosos. E então, vou-vos ler agora algumas passagens deste capítulo, Ouvir com a Voz do Coração. Além da faculdade de escutar-se com os ouvidos, pode-se fazê-lo também com a mente, com a emoção, com interesse, com malícia, com descaso, com ressentimento, com alegria, com o coração. A arte de ouvir é muito complexa. Podemos, portanto, ter várias formas de estar e ouvir. Normalmente se ouvem as informações pensando-se em outras questões que predominam, desviando a atenção, impedindo que se fixem as impressões daquilo que se informa. Portanto, isto foi aquilo que eu disse há pouco. As pessoas estão a conversar connosco e o nosso pensamento está no outro lado. Portanto, temos a atenção desviada daquilo que nos está a ser dito. Algumas vezes, ouvem-se as narrativas que são apresentadas com estados de espírito crítico, lá está, o pré-julgamento, e perdem-se os melhores conteúdos porque não estão de acordo com o pensamento e a conduta de quem escuta. Portanto, nós começamos logo a pré-julgar, a criticar e, entretanto, se calhar perdemos a oportunidade de ouvir ensinamentos e coisas que nos poderiam ajudar a crescer também. Em diversas oportunidades, ouvem-se as pessoas com indiferença, pensando-se nos próprios problemas e inquietações, distantes do sofrimento alheio por considerar-se muito grande o próprio. Ou seja, nós concentramos-nos nos nossos problemas, nas nossas problemáticas, nas nossas dificuldades e acabamos por achar que são muito mais importantes do que os problemas dos outros e relativizamos esses outros problemas, tratamos essas pessoas que connosco conversam com indiferença por achar que os nossos problemas são muito mais importantes. É comum ouvir-se por obrigação social ou circunstancial, estando-se noutro lugar e situação mental, embora fisicamente ao lado. Portanto, fisicamente estamos ali, o nosso pensamento está no outro lado e às vezes estamos ali por obrigação, por educação, por cortesia. Especialmente as pessoas que escutam as narrações dos sofrimentos humanos, de tal forma se acostumam com os dramas e tragédias que, por mecanismo defensivo, distanciam-se dos factos e oferecem palavras destituídas de emoção e de significado, que momentaneamente atendem aos aflitos sem os confortar com segurança. E isso nós também vemos muito nos nossos dias. Nós, às vezes, até ao vermos o noticiário, são tantas as notícias más que muitas vezes mudamos de canal porque já não queremos ouvir. E se calhar aqui com o saber ouvir o outro é a mesma coisa. Nós já estão habituados a ouvir contar histórias de sofrimento, de tragédias, de dor, que se calhar começamos automaticamente a criar mecanismos defensivos em que desligamos, distanciamos-nos daquela situação e acabamos por, se calhar, relativamente à pessoa que conversa connosco, atribuir-lhe umas palavras vazias de conteúdo, que acabam por em nada confortar. E a nossa Joana diz, é compreensível essa atitude, porque também são indivíduos que sofrem pressões, angústias, ansiedades
e organizam programas de felicidade que não se completam conforme gostariam. Ou seja, todos nós temos realmente problemas, temos dificuldades, temos provas no nosso dia-a-dia, fazemos planos que às vezes não se concretizam e, portanto, estamos centrados em nós. Tornam-se, desse modo, ouvintes insensíveis, despertando para a circunstância aflitiva de que eles também necessitariam de ser ouvidos e orientados na solidão em que se encontram, nas necessidades a que estão expostos, são induzidos a fazer uma avaliação de conduta, mudando de atitude em relação àqueles que os buscam. E isto é uma experiência pela qual provavelmente também já todos passamos. Nós, às vezes, infelizmente, temos que cair, temos que bater com a cabeça, para então aprender a valorizar determinadas coisas e para olharmos à nossa volta, se calhar, com outro tipo de atenção. Passam então a ouvi-las com o coração. Isto é, participam da narrativa do outro com espírito solidário, saindo da própria solidão. E saber ouvir é isso mesmo, nós estamos a ouvir o outro, estamos a ajudar a outra pessoa, porque estamos a emprestar a nossa atenção, o nosso ouvido, mas, por outro lado, estamos a ajudar a nós também, porque quantas vezes, dessa forma, nós conseguimos deixar de nos concentrar em nós para nos concentrarmos no próximo e conseguimos sair da solidão em que nos podemos encontrar naquele momento. Ouvir com o coração, diz-nos Joana. Quem narra um drama é gente que, como tal, deve ser considerada. Não é um caso a mais, um cliente, um necessitado, um pesadelo do qual se deve descartar. Está sobrecarregado e não sabe como prosseguir. Necessita de ajuda, requer atenção. Pode ser molesto para quem ouve, ou seja, nós até podemos achar que é cansativo, que é maçador. No entanto, uma palavra dita com o coração consegue o milagre de modificar-lhe a visão em torno do que lhe ocorre, encorajando-a para prosseguir no cometimento. Um sorriso de compreensão dá-lhe um sinal de que está sendo entendida e encontrou alguém que com ela simpatiza e dispõe-se a ser-lhe amigo. E muitas vezes é isto, uma palavra, um sorriso, e desta forma estamos a ajudar aquela pessoa, mesmo que não consigamos fazer mais nada. Essa palavra e esse sorriso podem fazer toda a diferença para encorajar e dar força para seguir e ultrapassar aquele obstáculo. Escasseiam os amigos, os afetos verdadeiros. Multiplicam-se aqueles que fazem parte dos mortos-vivos da sociedade consumista, quando ela necessita de seres que pensam e que sentem, vibrando em espírito de solidariedade. Cada pessoa é um país a conquistar-se e a ser conquistado. Eu achei esta frase tão bonita. Particularmente quando está fragilizada e isolada na ilha da sua aflição, perdida na fixação do sofrimento, anseia por outra em que lhe possa arrancar a âncora infeliz que lhe retém a embarcação existencial nesse penhasco sombrio. Somente quando se pode ouvir com o coração é que a mensagem encontra ressonância e pode repercutir na alma que chora. Não poucas vezes, o cansaço que a todos acomete, a irritação que se deriva dos problemas cotidianos, o mal-estar decorrente dos problemas existenciais, arma o indivíduo de indiferença pelo seu próximo, tapando-lhe os ouvidos do coração. E é isto que nós não podemos deixar que nos aconteça, que o cansaço do nosso dia-a-dia, a irritação, o mal-estar, que nos provoque esta indiferença e que nos tape os ouvidos do nosso coração. Jesus o disse com muita propriedade. Têm ouvidos, mas não ouvem, porque não ouvem com o coração. Os seus são ouvidos bloqueados para o mundo exterior em razão dos conflitos internos e dos estrídulos sons morais que os estremecem e agoniam. Há, no entanto, uma forma para a mudança de conduta, beneficiando-se e auxiliando aos demais. Procurar ouvir em cada ser uma história, como se fosse um escritor, um jornalista, alguém interessado na outra vida. Cada pessoa é única e nós, quando olhamos para ela, devemos pensar nisso.
Além de ouvir, oferecer algo em troca, diz-nos Joana. Uma palavra alentadora, um gesto fraternal em forma de abraço, um sorriso compassivo, qualquer coisa que responda ao suplicante de maneira encorajadora. Ouvir com o coração é também uma forma feliz de falar com o coração, mediante ou não o uso de palavras. Nem sempre precisamos de palavras para falar ao próximo, ao outro. É vibração de amor que se expande e que retorna em música de solidariedade. Ou seja, nós damos, mas também recebemos logo de volta. Aquilo que nós damos retorna para nós. Os médicos, invariavelmente, utilizando-se do estetoscópio, auscultam o coração dos seus pacientes, mas raramente escutam a mensagem discreta que ele transmite, pedindo socorro fraternal, ajuda emocional, bondade estimuladora. E este é o conselho que a nossa querida Joana nos dá. Aprende tu a ouvir com o coração tudo quanto outros corações estejam procurando dizer-te. Descobrirás um mundo totalmente novo, enriquecedor, no qual te encontras e ainda não havias percebido, alegrando-te com a honra imensa de estar nele e ajudá-lo a ser cada vez mais feliz. Devemos, assim, ouvir com o coração, colocarmos-nos no lugar do outro, ouvir quem precisa de falar de um sentimento que traz guardado consigo, de deitar fora uma angústia contida, de procurar respostas para dúvidas que atormentam. E não temos que achar que naquele momento temos que dar a resposta para o problema da outra pessoa, porque nós não somos detentores da verdade. Muitas vezes nem para os nossos problemas nós temos resposta. Devemos, sim, serenamente ouvir e, obviamente, dentro das nossas possibilidades, tentar ajudar, tentar orientar. Saber ouvir é, assim, um treino da empatia, que é o talento que poucos de nós ainda têm de se colocar no lugar do outro. Tão centrados andamos em nós, nas nossas vidas, nas nossas dificuldades, que nos esquecemos quase sempre de olhar em volta, de olhar para o outro, de perceber que há outras pessoas com problemas e se calhar bem piores do que os nossos. A capacidade de ouvir não se limita assim à possibilidade de captar sons. E por isso é que eu comecei por dizer que nós que aqui nos encontramos, todos conseguimos ouvir. Agora, será que sabemos ouvir? E muitas vezes perdemos porque somos incapazes de ouvir palavras e histórias maravilhosas que muito nos poderiam ensinar. Muitas vezes somos surdos num mundo repleto de sons e de melodias que poderiam transformar a nossa vida numa sinfonia de amor e de realização. E nós é que não queremos ouvir, nós não ouvimos. Ouvir com carinho alguém num momento de desespero é também uma oportunidade de desenvolvermos a caridade. E assim é algo que nos faz crescer e evoluir. Portanto, estamos a ajudar o próximo e estamos a ajudar a nós próprios também. Saber ouvir representa muitas vezes um verdadeiro exercício de paciência e humildade. Chegamos ao final do dia, não temos paciência, estamos cansados. Se alguém nos procura, se alguém nos busca para conversar, normalmente nós já não conseguimos, achamos que estamos cansados, nem nos esforçamos. Devemos fazer esse esforço. E agora, para terminar, selecionei também uma mensagem de Emmanuel, que eu acho muito bonita e que se intitula precisamente Saber Ouvir. Tumulto e vozerio nos atritos humanos pedem um tipo raro de beneficência, a caridade de saber ouvir. São muitos os que cambaleiam, desorientados, à míngua de tolerância que os ouça. Convém, no entanto, frisar que palavras não lhes escasseiam. Falta-lhes o silêncio de um coração amigo, com bastante amor para ungir-lhes a alma no bálsamo da compreensão. E por esse motivo desfalecem na luta à feição do motor que se desajusta sem óleo.
Desdobras a mesa, ergues abrigo seguro, repartes a veste, esvazias a bolsa, atendendo aos que necessitam. Cede também o donativo da atenção aos angustiados, para que se lhes descongestione o trânsito das ideias infelizes nas veredas da alma. Para que lhes prestes, no entanto, o amparo devido, não mostres o ar distante dos que não querem se incomodar, nem sequer digas a frase clássica, pior aconteceu comigo, com a qual muitas vezes, a pretexto de ajudar, apenas alardeamos egocentrismo à frente dos outros, sem perceber que estamos a esmagá-los. É possível que os teus problemas sejam realmente maiores. Entretanto, na Terra, ninguém possui medida conveniente para determinar a extensão dos sofrimentos alheios. Desce, pois, do alto nível das tuas dores, minorando aquelas que te pareçam mais simples. Deixa que o próximo te relacione os próprios desgostos. Se tiveres pressa ou cansaço, não pronuncies respostas tocadas de superioridade ou aspereza, qual se morasses numa cátedra de heroísmo. Faz pausa, mesmo breve, e gasta 1 minuto de gentileza. Todavia, sempre que possas, ouve calmamente, diminuindo a aflição que lavra no mundo. No instante em que te caiba configurar a palavra, diz a frase que esclareça, sem ferir, ou que reanime, sem enganar. Se as circunstâncias te impelem às referências de ordem pessoal, seleciona aquelas que sirvam aos outros na condição de escora e de esperança. Sobretudo, em ouvindo, não interrompas quem fala com a vara do reproche, ou seja, com a crítica. Geralmente, os que te procuram o entendimento para descarregar as agonias da alma conhecem de sobra o calibre da cruz que eles mesmos colocaram nos ombros. Rogam-te apenas alguma pequenina parcela de energia que lhes assegurem mais alguns passos, caminho adiante. Aprendamos a ouvir para auxiliar, sem a presunção de resolver. O próprio Jesus, consolando e abençoando, esclarecendo e servindo, não prometeu a supressão imediata das provações de quantos o cercavam, mas sim apelava sincero: vinde a mim, que eu vos aliviarei. Muito obrigada pela vossa atenção e vamos todos tentar fazer esse exercício. Tentarmos ouvir, saber ouvir. Não daquela forma que estamos habituados a ouvir, mas desta forma. E este convite também é para mim, que aprendi muito a fazer a palestra de hoje. Muito obrigada. Saber ouvir. Saber ouvir, uma das grandes virtudes. Se sabes calar e ouvir, és sábio. Se não o fazes, desperdiças um dom maravilhoso. Escuta mais, fala menos. Presta atenção ao que ouves. Ouve para poderes perceber. O murmurar das águas, o bailar das árvores, o sopro do vento, o gri-gri do grilo, o cantar da cigarra, o romper da semente, o cair da folha seca, o respirar de uma criança, o bater de um coração, a súplica de um irmão. É esta bela melodia e a sentida oração. Senhor, envolve e auxilia este irmão. Estende-lhe a tua mão. Acalma-lhe o coração.
Aumenta-lhe a esperança, cicatriza-lhe as feridas. Dá a tua luz à sua mente e ergue-o da dor e do sofrimento. Aconchega-o a ti, dá-lhe guarida no teu coração, rejuvenesce-o para a vida.